Eita, realmente de moto, qualquer detalhe pode tirar a vida de alguém, né? Quebrou o dedo ainda e grande livramento Deus deu ao pai do Daniel. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. O Rafael está agradecendo pela reunião de homens que nós tivemos sábado. Foi um tempo diferente, né? Nós fizemos uma roda e compartilhamos e foi algo muito bom. E o Rafael estava dizendo até que nós vamos fazer isso mais vezes, né? Os homens, eles têm essa dificuldade, às vezes, de compartilhar alguma coisa, mas isso tem sido desenvolvido e tem sido muito bom, foi muito edificante para a glória de Deus, né, pai? Ceasa? As casas? Sim, uma ideia é que nós façamos cultos nas casas também, né, dos irmãos. Então, você procura o irmão Rafael, o irmão Paulinho, que eles vão anotar e no próximo mês já pode ser na casa de alguém. Amém? Mais alguém? Se não, então, quero convidar as amadas crianças a saírem para a sua classe com a tia Isa. E eu convido a amada igreja a abrir a palavra de Deus, mais uma vez em Hebreus, capítulo 11, verso de número 32. Quem sabe a gente termina esse versículo antes da volta de Jesus. Quem sabe, eu não tenho certeza, viu? Ele pode vir hoje, pode vir amanhã, qualquer momento. Mas depois que a gente passar desse versículo, vai ser mais rápido. É porque ele cita nomes e a gente está vendo um nome a cada quinta-feira. Hoje vamos ver mais um exemplo de fé citado aqui no capítulo 11 de Hebreus. Hebreus, capítulo 11, verso de número 32, o qual diz assim, Hebreus 11 e 32, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi. Então nós já meditamos em Gideão, em Baraque, em Sansão, em Jefté, e hoje nós meditaremos um pouco na vida desse grande homem chamado Davi. Pai amado, Pai querido, nós invocamos, Senhor, teu santo nome, depois destas orações, depois destes louvores cantados, depois desses testemunhos falados, para dizer, Pai, o quanto nós te amamos e o quanto nós queremos te amar, Senhor. Preenche o nosso coração do teu Espírito Santo, retira de nós qualquer sentimento, pensamento, plano, propósito que não vem de ti, que todo o nosso ser pertença ao Senhor e reflita a tua glória, Senhor, na nossa vida, pois tu és digno. O Senhor tem feito grandes coisas por nós. E isso é apenas o começo, Pai, do que o Senhor promete que ainda haverá de fazer. Por isso vale a pena te servir, vale a pena persistir nos teus caminhos. Abençoa esse breve momento que nós teremos de meditação na tua palavra. Fala conosco, Pai. É o que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quem aqui pode citar alguma ocasião na qual, na sua opinião, Davi demonstrou fé em Deus? Alguma ocasião, algum acontecimento na vida de Davi, na qual, na sua opinião, ele demonstrou crer em Deus, ele demonstrou ter fé no Senhor. Cadê o microfone? Já está por aí? Está aqui? Então você pode citar, resumir. Pega aqui, Paulinho. Os dois estão aqui hoje, é? Estão dando uma folga para as professoras. Quando ele for enfrentar o gigante. Se você ia citar esse, não vale mais, porque a Ivani já citou, né? Quando ele rasgou o quê? O urso no meio. Ixi. Eita. Tiago, muito bem. Quando o filho dele morreu. Quando Absalão morreu. Não. Quando o filho... recém-nascido. O recém-nascido morreu. Sim, né? muito bem lembrado. Levantou, comeu, né? Isso. E ali... Ele pediu, e aí Deus não fez o que ele quis. Esse é o momento de demonstrar fé. Ele tomou banho, se alimentou,
e foi adorar o Senhor. Eita! Aí foi uma demonstração de fé, né? Porque quando Deus faz o que a gente pede, a gente agradece com fé. Mas quando Ele não faz, é fácil esmorecer, desanimar, se irritar até. Mas esse é o momento de realmente demonstrar que cremos no Senhor. Mais alguém? Quando ele estava na caverna, que o rei Saul estava lá e pronto para matar ele, não matou ele. Quando Deus entregou Saul para ele, né? Eita, teve a oportunidade de se vingar e ele não fez, né? Aristélio, era essa, né? Então não vale mais. Gilson, já foi citado aqui, mas vou aceitar, vai ficar meio a meio para cada um, viu? Quando ele foi, a Rivani está citando, a ocasião na qual ele foi para a caverna de Adulão, e ali tinha só os negativados, né? Só os endividados, o nome no Serasa, tudo expulso de casa, se juntaram a Davi, fizeram um bando com ele, né? Ali representa muito Jesus Cristo, né? Alguém que, para quem as pessoas que não têm mais saída vão. Ali eles foram para a caverna de Adulão. Lembrou de outra, Aristério? Vai, cadê o microfone? São muitos episódios na vida de Davi. São muitos. Quando ele consultou a Deus se deveria ir à cidade livrar Keila ou não. Glória a Deus. Ali ele consulta o Senhor para saber se deve guerrear ou não, né? Irmãos, eu fiz essa pergunta, eu iniciei com ela de propósito, porque eu creio que é muito comum nós cometermos um equívoco. Que equívoco é esse, pastor? Ao pensar em alguém, é muito fácil nós lembrarmos, primeira e principalmente, dos erros desse alguém. Se eu tivesse perguntado, qual episódio da vida de Davi você lembra? É bem possível que o primeiro episódio que viesse à nossa mente não fosse de algo bom que Davi fez, mas de algo ruim, de algum pecado que Davi cometeu. Davi pecou, igreja? Sim ou não? Pecou, Davi errou. Os pecados de Davi, eles foram gritantes. Foram pecados escandalosos, né? Nós poderíamos citar vários deles aqui. Porém, Davi não apenas pecou, Davi também acertou. Davi também teve fé. Davi também confiou no Senhor. E isso em todos os momentos da sua vida. Inclusive aqui, em Hebreus 11:32, qual é a característica de Davi que é mencionada? Né? É os erros que ele comete? Não, foi a fé que ele teve. É muito comum você pensar em alguém e lembrar logo das características negativas desse alguém. Nós temos essa tendência, mas nós precisamos ter cuidado, porque isso é um erro. As pessoas não são apenas pecadoras no sentido daquele pecado que ela comete. As pessoas também acertam. As pessoas também têm fé em Deus. E nós precisamos lembrar de tudo isso. Então, aqui nós vemos a fé de Davi sendo citada. E como eu disse, essa fé ela foi demonstrada em todos os momentos da vida desse servo de Deus. Pastor, que momentos foram esses? É sobre isso que nós iremos meditar hoje. Momentos da vida de Davi, fases da vida de Davi, nas quais ele demonstrou fé e como ele demonstrou fé nesses momentos. Ok? Então, em primeiro lugar, vamos ver algumas, não todas, obrigado, Aristério, senão a gente ia ficar aqui até depois de meia-noite. Vamos ver algumas demonstrações de fé de Davi durante a sua juventude. É possível ser crente durante a nossa juventude? É possível ter fé em Deus nos momentos iniciais da nossa vida? O mundo diz que não, né? O mundo diz que a mocidade é uma época para fazer o que der na telha, é uma época para só errar,
para só fazer coisas erradas. Mas a Bíblia mostra vários exemplos de pessoas que nos momentos iniciais da sua vida creram em Deus, obedeceram a Deus, tiveram fé em Deus. E Davi, durante a juventude, também demonstrou fé no Senhor. Que isso sirva de incentivo para nós, né? Jovens, crentes, confiarmos no Senhor durante os momentos iniciais da vida. Cadê os jovens crentes? Levanta a mão aí. Quem é jovem crente? Glória a Deus, né? Somos jovens crentes. Glória a Deus. De acordo com alguns estudiosos, Davi deve ter nascido por volta do ano 1040 antes de Cristo. É uma data aproximada. A Bíblia ela não especifica, então os estudiosos vão tentar aí acertar uma provável data na qual Davi viveu. Nós não temos certeza, mas é mais provável que foi por volta aí do ano 1040 antes de Cristo. Porém, o local nós podemos ter certeza. Em qual cidade Davi nasceu? Cri, 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 cri. Vocês não sabem o nome da cidade na qual Davi nasceu? Vocês não podem faltar às quintas-feiras, viu? Escola Bíblica Ágape. Onde? Belém, Belém de Judá. A mesma cidade na qual, mais ou menos 1000 anos depois, outro rei vai nascer. Quem é esse outro rei? Jesus Cristo. Muito bem. Inclusive, irmãos, existe uma associação muito próxima entre Davi e Cristo nas Escrituras. Lembrar de um acaba nos fazendo lembrar do outro. Jesus é chamado, inclusive, de filho de Davi. Não porque ele seja filho biológico, natural, mas porque ele é descendente de Davi. E também ambos foram reis, ambos foram pastores, né? Davi foi rei, Davi foi pastor, Jesus também é rei, Jesus também é pastor. A diferença é que, enquanto Davi foi tudo isso de forma imperfeita, Jesus foi e é de forma perfeita. Ele é o rei perfeito, ele é o pastor perfeito, né? Mas voltando para Davi, a Bíblia diz que ele era o mais jovem, ele era o mais novo de 8 irmãos. Alguém aqui já foi criado com 8 pessoas dentro da sua casa ou mais? É mesmo, Lu? São 8 irmãos? 5 mulheres e 3 homens, né? O Messias foram quantos, Messias? 8 homens e 5 mulheres, né? Chegou a televisão e acabou com tudo isso. Quem mais? Alguém levantou a mão ali. Uma Regina? 5 homens, 3 mulheres. O contrário, né? 5 homens e 3 mulheres. 8, né? Interessante isso aí. Paulinho? 7 o quê, Paulinho? 3 homens e 4 mulheres. Irmãos, o caçula, ele normalmente se comporta como em algumas famílias? Ele é o mimado, né? Ele, às vezes, é o preferido, às vezes é o mais trabalhoso por causa disso. Não em todas, né? Ah, já passou. Uma Regina, quantos? Lá em casa são 12. 12 apóstolos. 6 homens, 6 mulheres, Regina? Não, 4 homens e o restante tudo mulher. Eita, deve ter dado muito trabalho para o pai e para a mãe, viu? Então, em muitas famílias, o caçula, ele é aquele que acaba dando mais trabalho. Não em todas as famílias, né? Mas em algumas. Porém, irmãos, apesar de ser o mais novo, Davi é justamente aquele que Deus escolhe para ser rei no lugar de Saul. Por quê? Deus escolhe Davi e não os seus outros irmãos. Será que foi por causa da força física de Davi? Será que foi por causa da aparência de Davi? O próprio Deus explica para Samuel. Porque Samuel, ele quer logo ungir o mais velho, Eliabe.
Ele olha para Eliabe deveria ser alto, forte e bonito. E ele pensa, esse aí é o rei de Israel. O que Deus responde para ele? Não foi esse que eu escolhi. Por quê? Porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém Deus vê o coração. Eita glória! Irmãos, que verdade importante de nós lembrarmos em dias como esses. Em dias em que a aparência física tem se tornado quase que um Deus. Eu creio que vai chegar uma época em que nós não vamos mais reconhecer as pessoas, né? Vai ter que olhar na identidade o nome dela, porque o rosto vai ser totalmente diferente. É tanto procedimento cirúrgico, é tanta coisa que se faz hoje. Você olha na internet o antes e o depois, e aí você pensa, não, isso aqui não é fulano, não pode ser, né? Então eu creio que vai chegar uma época, irmãos, em que vai ter que fazer teste de DNA, para ter certeza que aquela pessoa era aquela pessoa mesmo, né? Está se tornando algo muito fácil. As cirurgias plásticas, elas estão se tornando muito acessíveis. Então, cada vez mais as pessoas vão fazer procedimentos estéticos. Infelizmente, algumas têm morrido por causa disso, né, porque o risco é grande. E algumas fazem e fica pior do que antes, né? Infelizmente, pagou não sei para quê, para ficar pior. Mas, daqui para frente, eu não sei como é que vai ser. Eu não estou dizendo, irmãos, que a aparência do crente, ela não é importante. Ela é importante, sim. O crente, ele tem que ter uma boa aparência, né? Tem que procurar ter. Porém, o mais importante, irmãos, não é aquilo que a gente vê diante do espelho. O mais importante não é aquilo que as pessoas conseguem enxergar em nós. A gente se preocupa muito com isso. Nós somos humanos. Mas o mais importante, biblicamente falando, é aquilo que só Deus consegue enxergar em mim e em você, que é o nosso coração, né? Esse foi o motivo porque Davi foi escolhido rei. Não foi por causa da força física dele, da aparência dele, foi por causa do coração dele. Deus disse, eu vejo o coração. Então, o que Deus estava dizendo é, eu vou escolher Davi por causa do coração que ele tem. E olha que Davi era um menino ainda, viu? Ele era jovem ainda. Inclusive, como é que a Bíblia vai chamar Davi a partir daqui? Um homem segundo o coração de Deus. É algo estranho, às vezes, da gente, o homem segundo o coração de Deus, a gente vai já entender um pouco melhor isso aí. Então, Davi tinha um coração que agradava a Deus. Mas será que era só isso que ele tinha? A Bíblia mostra que não. Isso fica muito claro quando Saul, o Espírito Santo sai de Saul, porque no Antigo Testamento é assim. O Espírito Santo vinha, o Espírito Santo saía. E aí o Espírito Santo sai de Saul, a casa fica vazia, e quando a casa fica vazia, o inimigo aproveita para ocupar. É o que a gente sempre diz para quem está enfrentando problemas, muitas vezes de possessão, de opressão. Ah, eu estou vendo vulto na minha casa. Cuidado, a casa está desocupada. Você precisa preencher a sua casa física, também a sua casa, coração, com a presença de Deus. Aí o inimigo não vai ter espaço. O Espírito Santo saiu da vida de Saul, veio o espírito maligno. E ele precisava de alguém que tocasse harpa. Olha o poder da música. Olha o poder do louvor. Aí teve um servo de Saul que disse, epa, eu conheço alguém. E esse alguém que ele disse que conhecia era Davi. E olha como é que ele descreve Davi. Olha o currículo de Davi. Se ele colocasse na testemunhão, na vicunha, ele passava de primeira. O servo de Saul disse assim, conheço um filho de Jessé, o belemita. Belemita porque vem de Belém. Que sabe tocar, é forte e valente,
homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Eita glória. Já pensou? Tem um comentarista hoje, né? Irmão, sisudo em palavras é alguém que é sensato, né? Alguém que sabe posicionar, alguém que sabe se pronunciar. Então Davi, ele sabia tocar, mas ele não era apenas um músico. Ele sabia falar, ele era forte, ele era corajoso. O que diz mais? Ele era homem de guerra, e o principal fica no final. E o Senhor é com ele. Irmãos, as pessoas sabem se o Senhor é conosco ou não. Aqui não foi Davi se elogiando, não. Seja a boca de outro que te louve e não a tua própria. Quando nós estamos nos caminhos de Deus, as pessoas vão perceber e as pessoas vão dar testemunho de nós. Então, para Davi, o que é que era mais importante? Era o Senhor ser com ele. O principal veio no final. Por quê? Porque para Davi também o principal era o Senhor ser com ele. E para nós, o que é o principal? Será que é o Senhor estar conosco? Ou muitas vezes a gente nem se preocupa se o Senhor está se agradando ou não, né? Davi, com certeza, via a presença de Deus como o principal. Mais ou menos nessa época, um gigante filisteu chamado Golias passa 40 dias zombando do povo de Deus, perguntando: não tem nenhum israelita aí não, que tenha coragem de duelar comigo? Porque naquela época, uma das formas de uma batalha ser decidida, para não haver muitas mortes, era escolher um gladiador, um lutador de um lado e um lutador do outro. Os filisteus tinham Golias, um homem de mais de 3 metros. Só a ponta da lança dele pesava 7 quilos. A ponta da lança, imagine a lança inteira, né? Então, por 40 dias, ele descia o monte, ia até o acampamento de Israel e perguntava: tem alguém aí que tenha coragem de lutar comigo? Não tinha, ele subia de volta. Por 40 dias ele perguntou e não tinha ninguém, nenhum israelita tinha coragem. Nem o próprio rei, o rei Saul. Só que aí, por cristoincidência, Davi coloca os pés no campo de batalha. Davi escuta as afrontas daquele gigante. O que é que ele diz? Eu irei lutar com ele. Euzinho aqui, ó. Eu vou. Quem é? Quem esse homem pensa que é para afrontar os exércitos do Deus Altíssimo? Vocês estão vendo isso aí não, pessoal? Tem ninguém para ir? Deixa que eu vou. Vergonha, os irmãos mais velhos, mais fortes, não tiveram coragem. Davi foi. Ele deveria ter entre 15 e 20 anos, viu? Nessa época. Não tinha nem 21. E aí foram dizer ao rei Saul: olha, tem um rapaz aí que diz que vai. Saul disse: não, rapaz, dá para ti não. Contra Golias tu não pode não. Talvez depois a gente veja aí alguém mais fraco, mas contra Golias você não pode. Irmãos, o que é que Davi usa como argumento para convencer o rei de que ele pode derrotar Golias? Qual é o argumento que ele usa para provar que ele pode? Que ele já tinha enfrentado o urso e um leão. Ele diz: olha, você não sabe o que aconteceu comigo não. Teve um dia que eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, e aí veio um urso, veio um leão, creio eu em ocasiões diferentes, pegaram um cabrito, e eu fui atrás. E eu matei o urso, matei o leão, e arranquei o animal da boca deles. Esse gigante aí vai ser que nem eles. Eu vou derrotá-los em nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, na verdade, ele não chama Golias de gigante. Quem chama de gigante somos nós. Davi chama pelo nome que a Rivani citou: incircunciso, que é uma maneira gospel de xingar alguém, né?
a maneira evangélica de xingar alguém, você chama seu incircunciso. Aí você não diz um palavrão, mas ainda diz que a pessoa não presta, né? Aquela pessoa está no caminho errado. E aí Davi vai e derrota o gigante. E o que é interessante é com que arma ele derrota o gigante. Porque Saul até empresta a armadura dele para Davi. Mas Davi tenta caminhar com ela e ele não tem habilidade, ele não tem costume, ele era um pastor de ovelhas. Ele diz, não, com essa armadura aí não dá para mim não. Eu não sou Saul, eu sou Davi. Então eu vou lutar com as armas que Deus me ensinou a usar. E aí ele vai, pega 5 pedras, só usa uma, acerta a fronte de Golias. E o que é interessante é que a Bíblia diz que Golias cai não para trás, Golias cai para frente. Golias se prostra perante o Deus de Israel. E aí Davi vai, com a espada dele, arranca a cabeça dele. Irmãos, isso deveria ter trazido o quê para Saul? Deveria ter trazido alegria, né? Alguém matou o meu inimigo. Porém, essa acaba se tornando uma ocasião para Saul começar a ter ciúme e inveja de Davi. Saul usa até a própria filha, Mical, para tentar pegar Davi e matá-lo. Davi acaba casando com Mical. Isso nos leva agora ao segundo momento da vida de Davi, e nós queremos ver algumas demonstrações de fé. Já vimos na juventude, tudo que ele fez até aqui foi na juventude. Mas em segundo lugar, a Bíblia mostra também algumas demonstrações de fé durante o seu exílio. Quem sabe o que é exílio? Sem pesquisar no Google. Exílio é uma retirada da sua terra. É quando alguém é obrigado a sair do seu próprio país, da sua própria terra, se exilar em outro lugar. Houve um grande período da vida de Davi, na qual ele esteve exilado, na qual ele saiu da sua própria terra. E temos que ser honestos. Durante esse tempo, Davi nem sempre demonstrou fé em Deus. Durante o exílio, Davi mentiu. Inclusive, a morte de Davi a mentira de Davi causou a morte de pessoas inocentes. Porque ele mentiu, pessoas inocentes morreram, sacerdotes morreram. Durante esse período, Davi teve vontade de sujar suas mãos de sangue. Então, durante esse período, Davi nem sempre demonstrou fé em Deus. Inclusive, se discute se ele deveria ter saído do país ou não, se ele deveria ter fugido para outros países ou não. É como se Davi tivesse sido covarde em alguma época, em algum momento. Porém, irmãos, nesse período, Davi não apenas errou, Davi também acertou, Davi também demonstrou fé. Sabem qual foi uma das maiores demonstrações de fé de Davi durante o seu exílio, durante a sua fuga, durante a sua perseguição? A irmã Lu citou. Foi quando ele teve a oportunidade de se vingar de Saul, mas não o fez. Ele teve a oportunidade de acabar com aquele sofrimento, com aquela perseguição. Foi instigado pelos seus soldados. Olha aí, ó. Tá aí o teu inimigo aí, na tua frente, ó. Saul entrou numa caverna para se aliviar. Ficou ali totalmente desprotegido. E aí disseram, tá aí o teu inimigo. Davi estava lá. Aproveita, vai lá, mata ele, vai. Sempre tem alguém, né? Sempre tem alguém incentivando a gente a fazer o que não presta. E aí Davi diz, Deus me livre de estender a mão contra o ungido do Senhor.
Ao invés de fazer o mal a Saul, Davi faz o bem. Isso nos lembra quem, igreja? Quem foi que na cruz orou pelos seus assassinos? Jesus Cristo. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, é tão fácil nós fazermos o bem a quem faz o bem a nós, né? É humano isso aí. Quem nos apoia? A gente ama. Chama de lindo, linda, né? Passa pix e tudo. Mas se alguém nos critica, se alguém nos difama, se alguém se coloca contra nós, a nossa tendência humana natural é reagir na mesma moeda. Só que o Senhor Jesus nos chamou para um padrão diferente. Para fazer o que é difícil. Pagar o mal com o bem. Será que nós temos feito isso? Que Deus nos ajude a fazer. Inclusive, quando Saul morre, o que é que Davi faz? Vai no centro da cidade, compra fogos e solta? Não. A Bíblia diz que Davi chora. Davi chora a morte de Saul. Se o teu inimigo morresse hoje, o que é que você faria? Por dentro, qual seria o teu sentimento? Irmão, se não for lamentar, se não for chorar, algo está errado em nós. Nós precisamos nos converter de verdade. Isso nos leva ao terceiro e último ponto relacionado a Davi que eu quero ver com vocês hoje. Recapitulando então, nós vimos algumas demonstrações de fé de Davi durante, primeiro, a sua juventude. Depois nós vimos algumas demonstrações de fé de Davi durante o seu exílio, quando ele estava em outros lugares, em outros países. Já era guerreiro, já era famoso em Israel, mas foi para outras terras. E aí, para concluir, eu quero ver com vocês rapidamente algumas demonstrações de fé de Davi durante o seu reinado. Reinado de Davi durou quantos anos? Vocês estão lendo a Bíblia, né, pessoal? É entre Gênesis e Apocalipse, viu? Bíblia Sagrada, essa aqui, ó. Vamos ler a Bíblia. Quantos anos, Gilson? 40. Quem foi que falou? Aristélio, muito bem, Aristélio. 40 anos. Inclusive, os 3 primeiros reis, eles reinaram 40 anos. Saul, 40 anos. Davi, segundo rei, 40 anos. Salomão, terceiro rei, 40 anos. A rainha Elizabeth, é o nome dela, que morreu há pouco tempo. Ela reinou quantos, hein? Acho que foi quase 75, não foi? Ou foi 100, alguma coisa assim. Eu sei que ela reinou mais do que Davi. Alguns acham que ela era Eva disfarçada, né? Irmãos, Davi reinou 40 anos, e esse reinado de Davi, ele pode ser dividido em 2 momentos, ou 2 fases. Primeira fase, quando ele reinou só sobre uma parte chamada Judá. Aos 30 anos, Davi começou a reinar sobre Judá. E 7 anos e meio depois, aos 37 anos, mais ou menos, ele assumiu o governo sobre todo o Israel. E aí, durante esses 40 anos, Davi fez muitas guerras, Davi obteve muitas vitórias. Pense num rei vitorioso, era Davi. E a maioria dessas vitórias, ele obtinha em comunhão com Deus. Porque, como alguém falou, acho que foi Aristélio, primeiro ele consultava o Senhor para saber se deveria guerrear ou não. Olha que lição para nós, igreja. Não vamos entrar numa batalha sem a permissão do Senhor. Senhor, essa batalha é tua ou é minha? É para eu entrar ou não? Deus dava até estratégias para Davi. Ele dizia, Davi, vai por aqui, tu arrodeia, né? No Cearense 6. E aí você pega os inimigos por esse lado. E Deus tem estratégias para nos dar também, igreja. Nas nossas batalhas, a gente é que perde, não consultando a Deus, não perguntando a Deus.
Então Davi obteve muitas coisas durante esse tempo. Davi escreveu salmos. Nem todos os salmos são de Davi, mas a maioria deles. Tanto é que o livro é chamado Salmos de Davi. Ele trouxe a arca para Jerusalém. Ele desenvolveu o culto. Foi ele que colocou levitas para cantar. Porque, se não me engano, antes de Davi, levita não cantava. Só carregava a arca. Por isso que levita hoje é sinônimo de servo. Quem serve é levita, não é só quem canta. E principalmente, irmãos, Davi não adorou a outros deuses. Davi morreu sendo fiel ao Senhor, algo que o seu filho, Salomão, não vai fazer. Salomão vai adorar outros deuses, infelizmente. Então, Davi teve fé durante o seu reinado? Sim ou não? De diversas maneiras. Porém, infelizmente, foi durante o seu reinado que Davi cometeu os seus erros mais graves. E eu creio que um deles está aí na mente de vocês. Foi o que ele fez com Batseba e com o marido dela. Eu chamaria até o latrocínio de Davi. O que é o latrocínio? É o roubo seguido de morte. Davi primeiro rouba a mulher de um soldado fiel, chamado Urias, se deita com ela, e depois ele mata Urias com a mão dos outros. Porque quem matou foi Davi. Quem executou foi outra pessoa, mas quem mandou foi ele é o mandante do crime. E aí, por vários meses, Davi tenta ocultar o seu pecado. Não, está tudo bem, já casei com ela. Mas ele é confrontado por um profeta chamado Natã. Ao ser confrontado com esse profeta, Davi admite: eu pequei. E ele se humilha perante o Senhor. E o que é que Deus faz? Quando nós confessamos o nosso pecado e nós nos humilhamos perante Ele. Deus perdoou Davi. Natã disse: o Senhor te perdoou. Você não vai morrer, porque Deus teve misericórdia da sua vida. E esse é o motivo porque nós estamos aqui, igreja. Deus teve misericórdia de mim e de você. Nós não morremos, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Porém, nós sabemos que o pecado, mesmo sendo confessado e abandonado, ele deixa sequelas. E uma das sequelas que Davi teve que experimentar foi o que aconteceu com Absalão. A Bíblia fala muito sobre a beleza de Absalão. Mas o que ele tinha de bonito por fora, ele tinha de revoltado por dentro. Por causa da mágoa de Absalão, ele toma o reino do seu próprio pai. E Davi tem que sair correndo de Jerusalém para não ser morto pelo filho, magoado com o pai, pelo que o pai não fez. E aí Absalão toma o reino de Davi por algum tempo, porque na batalha que Absalão participa, Davi não vai, mas Absalão é morto pelos soldados de Davi. E aí Davi chora mais com a morte do filho do que com a rebeldia dele. Porém, Davi se arrepende. E aí depois que ele retoma o reino, ele manda fazer o censo dos filhos de Israel, o censo dos soldados. Por puro orgulho, Davi está envaidecido com o número de soldados que ele tem. E número até hoje é um motivo de tentação para os evangélicos, né? Cuidado com o número. Nós vivemos uma numerolatria.
em que nós idolatramos os números. Precisamos ter cuidado com isso. Davi caiu nesse erro. Isso trouxe consequências. Pessoas morreram por causa desse orgulho de Davi. Porém, mais uma vez, ele se arrepende e Deus o perdoa. E aí, para concluir, em seus anos finais, Davi se mantém fiel a Deus. Uma das provas disso é que ele não dorme com Abissag, que era uma mulher muito bonita, que foi designada para cuidar dele. A Bíblia diz que ela era muito bonita, então se a Bíblia diz, ela era. Mas Davi não se deita com ela, a Bíblia diz. Davi doa as suas riquezas para a construção do templo. Ele orienta Salomão e morre aos 70 anos de idade, mais ou menos em 970 antes de Cristo. Eita, resumi então 70 anos em alguns minutos. Esse é um resumão da vida de Davi. E baseado nisso eu queria concluir enfatizando algumas lições que nós podemos tirar da vida desse servo de Deus. Eu sei que vocês poderiam citar várias, mas eu vou citar apenas 3. Primeiro, a fé de uma pessoa, ela pode ser demonstrada em qualquer lugar e em qualquer momento. A fé de uma pessoa, ela pode ser demonstrada em qualquer lugar e em qualquer momento. E isso, às vezes, é ao contrário do que a gente pensa. Porque, às vezes, a gente pensa assim, não, eu vou ter fé quando eu chegar no momento tal da minha vida. Eu vou ter fé depois que eu fizer isso. Depois que eu fizer um curso de teologia, aí eu vou ter fé. Depois que eu assumir um cargo na igreja, aí eu vou ter fé. Depois que o meu marido se converter, aí é o momento de eu ter fé. Nós achamos que só podemos ter fé em alguns lugares. Ou às vezes nós acordamos e dizemos, não, hoje eu vou ter fé no Senhor, mas outro dia não. Outro dia a gente acorda fraco, desanimado, não, hoje eu estou só na carne. Hoje eu vou fazer o que der vontade. Porém, nós vemos que aqui Davi, irmãos, ele demonstra fé ainda jovem. O jovem pode ser crente. Ele demonstra fé sendo perseguido, fora da sua terra. Ele demonstra fé quando está no poder. Em momentos fáceis e em momentos difíceis. Em casa e fora de casa. Davi manifesta fé no Senhor. Então isso deve ficar gravado no nosso coração, porque é isso que um crente verdadeiro faz. Um crente verdadeiro, não importa onde ele está, o que importa é o que ele é. Nós podemos estar em lugares diferentes, mas nós somos crentes onde quer que estejamos. Nós podemos vivenciar momentos diversos, mas não importa o momento diferente. Nós somos a mesma pessoa, nós somos crentes, nós somos servos de Deus. Então vamos lembrar disso, irmãos. Não vamos ser crentes apenas no templo, vamos ser crentes em todos os lugares. Uma segunda lição é que a fé de uma pessoa pode ser vista não apenas antes dela pecar, mas também depois. Não sei se você ficou confuso com o que eu acabei de dizer. Parece estranho. A fé de uma pessoa pode ser demonstrada não apenas antes dela pecar, mas também depois, pastor, sim. Isso é algo que fica muito claro, muito evidente na vida de Davi. Porque houveram momentos, irmãos, aliás, houve momentos em que Davi disse não ao pecado. E essa é uma característica típica de um crente verdadeiro. O crente verdadeiro vive dizendo não para o pecado. Sim ou não?
O crente vive rejeitando tentações, o crente vive rejeitando convites, o crente vive rejeitando vontades que ele tem. Davi também. Só que houve momentos em que Davi foi tentado e ao invés de dizer não, ele disse sim. Davi caiu em tentação. Mas o que foi que Davi fez depois que ele pecou? O que foi que Davi fez depois que ele pecou, igreja? Se arrependeu. Ele se arrependeu. Ele se humilhou. E ele procurou nunca mais cair nos pecados que ele tinha cometido. Isso é algo tremendo na vida de Davi. Os pecados dele foram gritantes? Foram. Mas você não vê com facilidade Davi pecando, se arrependendo e caindo de novo no mesmo pecado. Você vê Davi mudando. Você vê Davi chorando. Você vê Davi lamentando aquele pecado, fazendo um salmo. Por causa do pecado que ele cometeu, irmãos. Isso é algo que deve servir de exemplo para nós. O crente, ele não mostra que é crente apenas antes de pecar, não. O correto é que ele não peque. Mas lá em 1 João vai dizer, se porém vocês pecarem, aí ele vai dizer o que nós temos que fazer. Nós temos que crer também, continuar crentes depois do pecado e tratar o pecado como Deus quer que ele esteja tratado. Irmão Gilson. Pastor, eu sei que não existe super crente. Existem pessoas carentes da graça de Deus. Mas eu desconfio demais. Não estou esnobando a minha condição de cristão. Mas eu desconfio demais quando eu vejo uma pessoa. Peca, se arrepende. Peca, se arrepende. E aquilo já virou rotina na vida dele. Para mim, ele já perdeu o caráter diante de Deus. Porque Davi, ele aprendeu com os erros dele. Ou seja, a partir de hoje, essa área não faz parte mais da minha Glória vida. a Deus. Eu creio que o cristão tem que ser assim. Porque eu creio que quando a pessoa vai, volta, ele está amando os dois lados. É verdade. E a Bíblia diz que ele tem que renunciar um ou outro. Ou você vai viver com Deus, ou vai viver amando o pecado. Esse negócio de... Isso Satanás, ele gosta disso. Porque momento Satanás pode ter ele, e momento Deus quer fazer a obra na vida dele, mas ele não permite essa condição para a vida toda. Ele fica nesse cai, levanta. Cai, levanta. Gente, isso faz mal tanto para ele como para quem está perto dele. Porque é um péssimo testemunho. Semana passada eu tive uma experiência, assim, não muito boa, na condição que o rapaz me falou, mas para mim aquilo, eu me voltei totalmente para Deus. Nós íamos na rota de manhã cedo, um rapaz novo, me falando da vida sexual dele. Eu achei aquilo para mim foi um impacto, porque nunca ninguém tinha chegado dessa forma para mim. E ele dizendo, isso, aquilo, outro, que eu não vou citar aqui. Aí falando, mas de um jeito tão cheio do pecado, que aquilo, se para mim fedeu, imagine para Deus. Aí eu fui e olhei assim, quando ele falou, ele perguntei pelo amigo dele, que 2 dias que não estava indo trabalhar, para que estava de atestado. Aí depois ele me chamou assim, aí começou a falar aquelas abobrinhas. Eu não estava entendendo se realmente eu estava escutando aquela besteira. Mas aí, quando terminou, eu disse, Jesus, o que é que eu falo? Mesmo entendendo, né, o que a palavra de Deus fala a respeito do pecado. Aí eu disse, e muito rápido, teve uma hora que eu parei, e disse assim, Espírito Santo, me diga o que é que eu vou falar. Deus sabe. Tem que ter Aí sabedoria. eu olhei para ele assim, aí ele ficou na cadeira dele, eu toquei no ombro dele e disse, olha filho, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito em Cristo Jesus é a vida eterna. Aí parei, voltei de noite e disse, olha,
essa sua atitude abandone, porque Deus não se alegra no que você está fazendo. E você está arriscando a sua vida nessa atitude que você está tomando. Então pense bem, Deus não está se agradando dessa vida que você está levando. Está aborrecendo Deus. Esse cara, quando ele pediu, acho que deu, graças a Deus, o homem chega logo na empresa, ele foi o primeiro a descer, foi embora. Ele só te procura agora se for para se converter, né, João? Mas eu passo no mesmo jeito, falo com ele e tudo mais, mas pastor, pense numa coisa terrível. Davi, É quando uma pessoa fala nessa condição orgulhosamente do pecado. Pastor, só Deus sabe como é que eu me sinto, imagino o próprio Deus. imagine se disser crente, né? Um crente falando com orgulho do pecado do passado é algo estranho, né? Davi nos ensina isso, irmãos, que nós temos que ser crente também é saber lidar com o pecado, como Deus quer que seja, né? Com arrependimento verdadeiro. Pois não, Ivani? Exatamente. 51. Através da confissão de Davi, né? Quando o profeta Natan foi Sim. de encontro a ele, esse salmo tão maravilhoso, né? E o Lindo, versículo lindo, lindo. 11, ele chama muita atenção quando ele diz: Senhor, não me lance fora da tua presença e nem retira de mim o teu Espírito Santo. Dele, A né? preocupação dele maior, que a presença do Senhor saísse da vida dele. É verdade. E essa é a nossa preocupação Deve também, ser. né? O que Da importa gente estar mais. ali, todo tempo olhando ali para a cruz, para que a presença de Deus, ela permaneça sobre a nossa vida. Porque assim, mesmo não perdendo o Espírito Santo, ele se entristece, né? E isso deve ser o que mais nos preocupa com o pecado. Não são as consequências que a gente vai ter, ali às vezes consequências financeiras, físicas, porque pode vir doença de pecado, né? Mas Deus está triste comigo. Alguém que só tem feito coisas boas para mim e eu entristeço o Espírito Santo. Então isso era o que mais pesava no coração de Davi, né? Pastor, e assim, é como se quanto mais é dado, mais Mais foi, é cobrado. né, cobrado, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, aconteceu isso. A gente vê que a espada de Deus, ela não saiu de Não dentro da saiu. casa dele. As consequências do pecado dele foram... A gente vê que foi assim algo terrível, né, na vida de Davi, mas a presença de Deus, ela supriu, né? A graça de Deus sustentou Davi. Sustentou Davi. Mas fez parte do arrependimento dele, Rivani, aceitar as consequências. Porque lembra que quando ele é expulso de Jerusalém pelo próprio filho, alguém aproveita o momento para amaldiçoá-lo. É verdade. As pessoas vão aproveitar os momentos de humilhação nossa para, né, acrescentar, para piorar. E aí os soldados de Davi dizem: ei, deixa que eu arranque a cabeça dele bem ligeirinho. Pois é. Aí Davi diz: ei, se Deus está permitindo ele fazer isso, quem sou eu para impedir? Então Davi sabia o que ele tinha feito, o que ele merecia, e ele diz: não, deixa. Talvez seja Deus, através dele, na minha vida. A semeadura, né? Exatamente. Então, faz parte do arrependimento não ficar reclamando. Ah, por que eu estou sofrendo? Vamos lembrar um pouquinho dos erros que nós cometemos? Isso vai nos dar mais força para suportá-los, né? Não que toda dificuldade seja castigo, mas muitas delas são. E aí teve um estudioso, eu quero caminhar para o fim, citando o que ele diz sobre Davi. O nome dele é F.F. Bruce, dos maiores comentaristas da Bíblia. Ele disse: Davi é o único rei mencionado por nome aqui em Hebreus 11. Seu registro exibe falhas abundantes, isso nós já vimos, mas também exibe uma prontidão humilde de se arrepender e buscar o perdão de Deus, bem como uma convicção da providência e da fidelidade de Deus. O registro de Davi mostra falhas abundantes, mas também mostra um homem que se arrepende de verdade. Diferentemente de Saul. Saul tinha remorso, como muitas vezes o arrependimento deve ser visto. É só um remorso, é só um sentimentozinho. Tirou a consequência, acontece que o Gilson falou, volta para o pecado. Por que, Gilson? Volta para o pecado? Porque não houve arrependimento verdadeiro.
Quando tem arrependimento verdadeiro, irmãos, tem mudança de vida, senão é só remorso. Então nós precisamos ter cuidado com o que fazemos, senão nós vamos fazer as coisas erradas. O quê? Justificar. Não, eu pequei por quê? Cuidado. Ah, eu pequei por quê? Ixi. É como se Deus tampasse logo o ouvido, para não ouvir o que vai ser dito. Eu pequei por quê? Eu pequei porque eu quis, rapaz. Ninguém me obrigou, não. Não permanecer no erro, nós vamos permanecer no erro. Nós vamos ocultar, persistir, mas Davi mostra o que deve ser feito. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Para concluir, a fé de uma pessoa deve ser tão ou ainda mais notada do que os erros que ela cometeu. Irmãos, como é que Deus olha para o crente? Como é que Deus olha para mim e para você? Deus vê quem? Quando o Pai olha para nós, Ele vê o Filho em nós. Ele vê Cristo em nós. Então, talvez você já se perguntou como é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, se ele cometeu tantas falhas. É porque ele não cometeu apenas falhas. Ele foi um crente verdadeiro. Um crente que demonstrou fé em todos os momentos da sua vida, inclusive depois que falhou. Ele continuou demonstrando fé no Senhor. É por isso, pastor, que Jesus disse: sede meus imitadores, para que o Pai veja Cristo, eu em vocês. Exatamente. Então, irmãos, vamos lembrar disso e vamos imitar isso em Deus. A pergunta que eu fiz no início, ela se aplica agora ao final. Às vezes, quando nós olhamos ou pensamos em alguém, nós logo lembramos, às vezes é um crente, e a gente logo pensa em algo ruim que aquela pessoa fez. Mas se Deus não olha para nós assim, nós também não devemos olhar. Vamos lembrar das demonstrações de fé que aquela pessoa teve. Né? Irmão Auristélio, para a gente encerrar, vamos ficar de pé. Quando a Bíblia diz, pastor, que Davi, segundo o coração de Deus, né, dá a impressão que a justiça de Deus e de Davi são, parece que, iguais, né? A um homem segundo o coração de Deus. Mas, é que nem o senhor falou, é porque ele se arrependia e, além disso, ele fazia aquilo que Deus queria. Isso. Aqui em Atos 13:22, diz assim, ó: e quando este foi retirado, lhes levantou, está falando de Saul, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Eita glória! Era só isso que eu queria dizer. Que às vezes as pessoas entendem que o coração de Davi era perfeito, era justiça só, né? Não é? É verdade, isso serve de exemplo para nós, porque algumas vezes nós iremos cair em pecado. E vamos lembrar de Davi, que ele agradou a Deus, se arrependendo verdadeiramente. Né? Glória a Deus. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por este tempo que o Senhor nos permitiu te buscar, te louvar e aprender mais da Tua palavra, acerca, Senhor, de um exemplo para nós. Um exemplo, às vezes, do que não devemos fazer. Davi pecou, Davi errou. Davi, algumas vezes, usou o poder que teve para desagradar a Ti. E nós também sofremos essas mesmas tentações, Pai, em todos os momentos da nossa vida. Porém, Davi também foi um exemplo do que nós devemos fazer. Dizer não ao pecado, dizer não ao desejo de vingança, que é algo tão forte dentro de nós, Pai. O Senhor deu força a Davi para vencer. Mas também, Senhor, depois que nós percebemos que caímos, é tão fácil justificar, é tão fácil tentar esconder, ou até persistir no erro. Senhor, não é isso que o Senhor espera de nós, não é isso que o Senhor deseja de nós. Então vem nos transformar, Senhor, mais e mais.
sermos crentes segundo o teu coração. Se Davi conseguiu, nós também podemos conseguir, porque nós temos o mesmo Espírito Santo que estava em Davi, ele está em nós. Jesus Cristo morreu por nós para nos perdoar e para nos dar poder. Então nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós nos arrependemos e persistimos nos mesmos pecados. Isso não te agrada. Vem nos mudar, vem nos transformar. Senhor, já quero entregar a nossa volta para os nossos lares em tuas mãos, como também este final de semana, Senhor, tudo que vai acontecer, os ensaios que vão ocorrer, também, Senhor, o culto de mulheres na mesa, estudando sobre o Espírito Santo, sobre o fruto do Espírito, Senhor, como eu creio que vai ser maravilhoso, como eu creio que vai ser transformador, Senhor, para a vida das mulheres, dos lares, das famílias. Abençoa também o culto, Senhor, de domingo. Prepara o nosso espírito, o nosso coração para te adorar, para te render louvores, para nos derramarmos em tua presença e também para recebermos mais do Senhor. Prepara, Senhor, o coração do nosso amigo, do nosso parente, para quem sabe estarem aqui e se renderem a ti. Pai, tudo isso eu peço e agradeço em nome de Jesus, que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos. Que Deus vos abençoe.